Aula 08 de matemática. Cara estudante, nós vamos agora iniciar um assunto que é muito cobrado em vestibulares e Enem. Se trata de um dos ramos da matemática que trabalha com pesquisa, né? É a estatística. Vamos iniciar então hoje fazendo uma introdução a respeito, né, de termos, conceitos que nós vamos utilizar durante as nossas aulas. Vamos iniciar, vamos aqui então. A estatística ela está diretamente relacionada ao uso de uma atividade muito importante pela humanidade, que é a pesquisa, né? Uma pesquisa é uma investigação, né? É um processo sistemático para a construção do conhecimento humano, gerando novos conhecimentos, podendo também desenvolver, colaborar ou reproduzir algum conhecimento pré-existente, servindo tanto para um indivíduo como para um grupo de indivíduos. Dessa forma, então, a gente pode utilizar aqui alguns exemplos, né? Nós vamos falar sobre a questão da indústria que utiliza, né, a pesquisa entre os consumidores antes do lançamento de um novo produto no mercado, né? A própria pesquisa eleitoral ou eleitorais, né, fornecem elementos para que os candidatos dominem e direcionem a campanha. E a pesquisa do desempenho dos atletas ou das equipes, né, durante uma partida no campeonato, vai ajudar no planejamento dos treinamentos pelo técnico. Dessa forma, então, a gente entende que a realização de uma pesquisa envolve muitas etapas. Quando nós tivermos que utilizar pesquisa, nós vamos observar que a gente vai precisar escolher uma amostra, ou seja, uma parte ali do público que nós queremos, né, da população que nós queremos. Vamos precisar coletar dados a partir de um questionário, e depois vamos ter que organizar esses dados, fazer tabelas e gráficos, né, fazer o resumo e, por fim, fazer a interpretação. Isso nos leva, então, à seguinte pergunta, né? O que vamos estudar sobre estatística? Nós vamos estudar tudo que está relacionado a esses temas aqui, ó. Então, a estatística, ela, de certa forma, vai construir e vai interpretar gráficos a partir, né, de dados, de informações coletadas, resumidas, né? Esses gráficos, tabelas, nós vamos ver um a um, mas se trata dos gráficos de setores, de coluna. São vários os tipos de gráficos que nós temos, né? Vamos continuar então falando sobre alguns conceitos importantes. Vamos listar aqui três, né? Nós temos a população, o indivíduo e a amostra. A população, nós sabemos que é o universo estatístico, de onde nós queremos tirar certa característica, entender certa variável naquele grupo, né? O indivíduo é cada elemento que vai compor a pesquisa. E a amostra é uma parte da população. Nós falamos que a amostra é um subconjunto da população, pois ela está inserida na população. Não é conveniente utilizar, às vezes, toda a população. Já pensou, se você fosse fazer uma pesquisa eleitoral com toda a população brasileira? Seria inconveniente. Então, o que se faz? Pega-se apenas 2.000 pessoas, ou menos, né? Ou mais, uma quantidade, para a gente tentar ter uma ideia de como é que está o comportamento de certa característica, né? No caso ali,
de intenção de voto. Então, a amostra é um subconjunto, né? Subconjunto da população, a parte selecionada para pesquisa da característica dessa população. Dessa forma, então, a gente pode entender que a amostra ela está contida no conjunto universo. Aqui nós temos a representação através de dois diagramas, né? A população, nós podemos colocar um exemplo prático, poderia ser os alunos do CMTO, e a amostra seria, eu não vou pegar todos os alunos, eu poderia pegar simplesmente alunos da terceira série. Ou eu poderia pegar uma quantidade de cada aluno também da série, mas aqui é só um exemplo. Agora a gente vai partir para um conceito também, um conceito importante, que é sobre a variável, que nada mais é do que a característica ou as características que você quer investigar. Essa variável, quando você escolhe essa característica que você quer estudar, ela sempre vai apresentar possíveis valores, né? Ou também é chamado de realizações. Então a variável, aquela característica, ela apresenta valores. Nós vamos ver agora que existem uma classificação para variável. Tem a qualitativa e a quantitativa. A qualitativa, ela está relacionada, né, apresenta como possíveis valores uma qualidade, né, ou atributo dos indivíduos pesquisados. Vamos ver aqui primeiro a nominal ou nominais, né? Quando não ocorrem uma certa ordem, acontece uma ordem nos valores. Vamos ver aqui, ó, cor dos olhos. Cor dos olhos simplesmente só está nominando aquela característica. Agora, se a gente vê a ordinal é quando há uma ordem nos valores. Vamos colocar um exemplo aqui, ó, grau de instrução. O grau de instrução é uma variável, né, qualitativa ordinal. Por quê? Veja que nós podemos ordenar esses valores em fundamental, ensino médio e superior, etc. Então ele é graduado, né? Agora nós podemos passar para as variáveis quantitativas. Uma variável, ela será quantitativa, né, quando seus possíveis valores serão números. Aí nós temos a discreta, que é uma contagem, ou seja, vai trabalhar com números inteiros, né? Nós podemos colocar então número de irmãos. E você tem a contínua, que está relacionada a fazer medida, né? Então, para medida nós usamos os números reais. Nós podemos colocar aí a altura. A altura é uma variável quantitativa contínua, né? Uma vez que pode ser medida. Aí a altura. Outro conceito também que é muito importante em estatística está relacionado às frequências. E nós temos dois estilos de frequência. Nós temos a frequência absoluta, que está relacionada ao número de vezes que um valor da variável é citado. E a relativa. Essa relativa ela registra a frequência absoluta em relação ao total, ou seja, você vai usar uma porcentagem na relativa. A absoluta é só o número, só a quantidade de vezes que aquele valor foi citado. Vamos lá então? Está aqui, ó, frequência absoluta e relativa. Aí, ó, a absoluta, o número de vezes que um valor da variável é citado, e a relativa vai registrar essa frequência absoluta em relação, ou seja, você vai usar aqui uma fração, uma divisão, tá? Entre a relação ao total de citações. Para ficar mais claro em nossa mente, vamos aqui utilizar um exemplo. Vamos analisar a seguinte situação hipotética. Suponha que em um grupo de estudantes, participantes da mesma turma, tenha sido feita a seguinte pesquisa sobre a preferência de cursos superiores de cada um e que o resultado tenha sido o seguinte. Olha,
nós temos 12 pessoas aí, 12 alunos, estudantes. Desses 12, nós temos aí a preferência, que é a nossa variável. Então, a nossa variável é a preferência desse curso, né, de qual curso que eles vão escolher. Aí nós temos aí possíveis valores: engenharia elétrica, medicina, civil, biologia, enfermagem. Aí eu coloquei, para vocês observarem, a frequência absoluta. Ó, então, para cada curso é um valor. E cada vez que ele foi citado, você fez uma contagem. Então, você tem a frequência absoluta para engenharia elétrica. Quantas vezes foi contado? 2. Medicina, 2. Civil, 2. Biologia, 2. Enfermagem, 2. Engenharia civil, 4, né? Falei 2, é 4. E vamos lá, então. Essa aqui é a relativa, FR. A medicina lá foi registrado 2, então 2 em relação de um total de 10. Né? Engenharia elétrica, 2 em total de 10. Aí você 20, 20, civil 4, enfermagem 2. Então você tem em porcentagem aqui, ó, a relativa. Ela está relacionando a quantidade absoluta em relação a total. Quantos valores eu tive, né, nessa pesquisa. Bem, a estatística também ela é muito organizada, ela organiza os dados. E você tem aqui uma tabela de frequências. Nessa tabela que nós temos aqui nessa primeira coluna, a variável, que é a preferência do curso. E aqui nós temos os possíveis valores, né? Medicina, engenharia e tal. Nós temos a frequência absoluta e aqui a relativa. Esse exemplo aqui de tabela que nós fizemos, né, foi de uma variável quantitativa discreta, pois nós usamos números inteiros, nós fizemos uma contagem aqui. Porém, quando você for utilizar a variável quantitativa contínua, no caso da altura, nós vamos perceber que é um pouco diferente. Vamos fazer a análise aqui de uma, tá? Aqui eu tirei de um livro didático de vocês, tá? Em que você tem as frequências da altura de um grupo de alunos. Aqui ficaria inviável construir uma coluna ou uma célula, uma coluna ou uma célula, para cada valor dessa variável altura. Então, o que se faz? É melhor se trabalhar com um intervalo, ou seja, uma classe. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, ela é uma classe, é um intervalo. Esse símbolo aqui, parecendo um T assim, deitado, é uma notação para intervalo. Significa que está fechado para esse valor, fechado para 1,62, que ele faz parte desse intervalo, fechado para 1,62 e aberto para 1,65. Então aqui, ó, não foi contada a altura 1,65, mas até 1,60, até próximo dele, né? A mesma coisa aqui, ó, fechado para 1,65 e aberto para 1,68. Então, algumas vezes é conveniente utilizar essas classes, esses intervalos. Mas como é que a gente faz para determinar essa classe aqui, né? Existem, então, que nós temos que considerar. Nós vamos ter que pegar o maior valor e o menor e vamos ter que fazer uma diferença entre eles. Vamos ver aqui, ó. Esse maior valor menos o menor é chamado de amplitude total. Então, você vai ter vários valores, né, da altura. Você pegou e fez a pesquisa com várias pessoas. Então, pegue o maior valor menos o menor. Nesse caso aí, a maior altura registrada foi 1,79 metros e a menor foi 1,62. Nós achamos então essa aqui é a amplitude. Só que a gente não vai utilizar esse número. Isso depende da conveniência, se é apropriado ou não. Você vai ter que usar quantas classes? Depende, geralmente a gente usa mais de 4. Aqui no caso foi usado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esse número aqui, ó, ele não é divisível por 6. Então a gente pode aumentar um pouco mais ele. Aumente um pouquinho mais. Então aqui, ó, escolhemos o número de intervalos.
acima de 4 geralmente, né? Consideramos um número conveniente. Então, eu não vou usar esse número. Eu vou usar 0,18. Nesse caso foi usado 0,18, não foi usado 0,17. E determinamos a amplitude para cada intervalo. A amplitude é o valor que vai do 1,62 até 1,65. Olha aí, ó. Aí você vai ter 0,18. Tá vendo esse número? Esse número aqui, ó, foi obtido a partir da máxima menos a mínima altura, né? Aí eu vou utilizar esse número aqui, ó, 0,18, que é o número conveniente. E vamos dividir pela quantidade de intervalos que você quer, de classes que você quer. Aí deu esse número, 0,3. Agora, para você ir construindo cada classe dessa, é só ir somando, ó. Então, 1,62 mais 0,03 dá 1,65. 1,65 mais 0,03. Então, todos esses intervalos, todas essas classes têm uma amplitude de 0,3. Aí, aqui você tem a contagem, você tem duas alturas que estão dentro desse intervalo. Aqui você tem 3 dentro desse intervalo. Aí nós temos a frequência relativa, que ela pode ser usada tanto decimal como uma fração decimal para ela. Então aqui foi 2, esse número aqui, 0,10, é esse valor, 2 dividido por 20, dá 0,10. 0,15, 3 dividido por 20. Então é só você ir dividindo aqui. Lembrando, né? A relativa é a frequência absoluta dividido pela total. Aí você tem tanto decimal como em porcentagem. E, por fim, pessoal, a gente elabora a tabela de frequência sempre utilizando essas colunas aqui, ó. Às vezes não é necessário utilizar essa, mas a princípio a gente sempre faz isso daqui, ó, tá? Então, você tem a variável com seus possíveis valores, só que aqui os valores estão em forma de classe. Você tem a contagem, aí você tem a numeração de cada uma delas, né? O valor absoluto de cada um, quantas vezes foi citado, e aqui a divisão, a absoluta em relação ao total, tá? Bem, pessoal, a princípio é isso daí, nós depois vamos continuar e aprofundar mais. É só para a gente ter um primeiro contato sobre a matéria, tá? Então, bons estudos e até a próxima.